Eu sou Marília de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco como que se resgata, né, o senso de comunidade. Vai ser interessante. Fique no... Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como o paganismo resgata o verdadeiro senso da comunidade, além do que da família. O ser humano é gregário. Por natureza, ele tem a necessidade do pertencimento, né? A gente existe, a gente persistiu, a gente resistiu porque a gente somou forças e transmitiu os nossos conhecimentos através das gerações. No entanto, é diferente você pensar em termos de senso de comunidade saudáveis e natural, né? Da entrega de poder a instâncias que nos subordinam. O patriarcado desvirtuou a nossa necessidade de pertencimento ao consolidar o individualismo, que não implica necessariamente num isolamento, mas na estruturação de um coletivo que é hierarquizado e vertical, onde a dominação se naturaliza. É um modelo que se espelha na idealização da família, como célula da sociedade. A gente transfere para o corpo social a lógica da submissão a uma autoridade que na família se justifica. Se justifica porque a assimetria natural entre adultos e crianças é real. Afinal de contas, os adultos precisam preparar os filhos para o mundo e essa não é uma relação entre iguais. O problema surge quando essa dinâmica vai para a sociedade, hierarquizando artificialmente aqueles que deveriam conviver como iguais, né? Até pela romantização da família, né? Achar que, nossa, o núcleo familiar é a idealização do como teria legal ser uma sociedade, né? E todo mundo está doido para fazer terapia, para tratar, porque a família deixa sequelas, né? E aí o que acontece? Mesmo na estrutura familiar, à medida que as crianças, os filhos começam a adquirir algum repertório de vida, começam a reivindicar maior participação nas decisões e a buscar convívio entre os iguais. Porque é um movimento natural em direção à horizontalidade. A chave para que exista um senso de comunidade não é uma hierarquia. O que não significa que não possam existir lideranças. As lideranças legítimas, elas emergem naturalmente, porque vêm de talentos inatos, para aglutinar, motivar, trazer propostas e ter uma perspectiva de maior alcance, que faz com que as outras pessoas percebam que aquela pessoa tem uma capacidade para liderar. E ela não é uma autoridade imposta, mas é uma autoridade reconhecida pela habilidade e pelo exemplo. Não existe comunidade sem respeito às individualidades. Uma família, por sua própria estrutura hierárquica, ela não cria uma comunidade entre seus membros. Ela pode criar uma comunidade mais para frente quando deixa de ser uma estrutura hierárquica e passa a ser uma comunidade porque reconheceu a autonomia e as individualidades dos membros que, em tese, seriam submissos, né? Ou então, não vai virar comunidade, porque alguns vão ficar sem expressão, alguns são submetidos à vontade daquele que detém o poder, aquele que é o protagonista, aquele que fala, que tem a voz, né? A comunidade verdadeira é um organismo onde cada parte tem um valor intrínseco e voz ativa. Então, o que acontece, né? O patriarcado, ele resolveu a questão desse dilema entre individualismo e espírito gregário, a individualidade e espírito gregário, com uma autoexpressão onde a sua expressão precisa que o outro perca. Né? A ideia o individualismo patriarcal resolveu essa questão pela competitividade e pela opressão. É um modelo que a desigualdade, ela não é uma falha, não, ela é a mola propulsora desse movimento.
porque ela é necessária para validar a conquista de alguns. Então é preciso ostentar poder, precisa oprimir, precisa chutar cachorro, precisa bater em mulher, dar carteirada, destruir a natureza, preservar, reservar apenas a beleza, o que seja nobre, para quem possa pagar. O outro deixa de ser parte da comunidade, passa a se tornar um obstáculo ou um degrau. A lógica, ela atravessa todas as esferas da vida. Então, no trabalho a gente é concorrente, na escola somos classificados por notas, nas relações a gente é avaliado pelo status, pela aparência. O vazio deixado pela essa ausência de comunidade verdadeira é preenchido por substitutos pálidos, né? Como torcidas organizadas, fanatismo político, consumismo identitário. A gente pertence, mas a que custo? É um pertencimento que ele é moldado de fora para dentro, ele não é natural. Quando a gente desperta o espírito de comunidade, onde todos cresçam e apoiem para um bem comum, a gente precisa ter um outro tipo de formação, não centrada exclusivamente na família, mas na vida em comunidade desde a infância. Sendo que a escola pode ser um desses primeiros ambientes, né? E aí a gente vai falar sobre escolas militarizadas, essas coisas, que volta para a ideia da hierarquia. Que isso não tem senso de comunidade nascendo desses lugares, né? E aí a gente vai então esbarrar na questão da espiritualidade, né? O paganismo, e não só o Wicca, mas as religiões pagãs de modo geral, como uma alternativa estrutural. O paganismo, a gente encontra elementos que há milênios preservam a semente do espírito comunitário. Cultos ancestrais. Quando a gente tem cultos ancestrais, quando a gente remonta às origens, a gente está falando assim, gente, está todo mundo, a gente somos todos descendentes de fulano, todos temos a mesma cultura, mesma língua. Você está começando a criar uma ideia de algo que não é só o imediato que você enxerga, né? E algo que vai atravessa a noite dos tempos, né? E as celebrações, né? As festividades, elas ajudam a marcar as conquistas coletivas, né? Porque as celebrações sazonais elas tinham sempre uma conotação relacionada com a fertilidade da terra, né? Então era semeadura, plantar, colher e armazenar. Era também motivo para reunir as pessoas, estabelecer culturas, trocar experiências e se inteirar dos problemas da comunidade. As colheitas, elas representavam a sobrevivência do grupo. Se todos plantassem no momento certo, colheriam e armazenariam mantimentos para resistir ao inverno. O risco era um fator de aglutinação. A reunião, uma forma de sincronizar as ações do grupo para que tudo ocorresse no tempo certo. Algo que movia as identidades individuais em direção a um bem comum. Ninguém se salvava sozinho. Na Wicca, uma expressão contemporânea do paganismo, né, a gente resgata esses princípios e adaptamos para o mundo moderno. Os rituais simbolizam essa horizontalidade. Não existe uma hierarquia, não existe, todos estão lado a lado olhando para um centro. A liderança ela é baseada no conhecimento e no serviço. A diversidade é celebrada, cada um tem seus talentos. As pessoas, elas, pelo menos aqui no nosso Coven, as pessoas não vão desenvolver todos os mesmos talentos, cada um tem os seus talentos e é necessário, porque para não haver justamente essa questão da competitividade. Então vai ter a pessoa, os bruxos com talento para cura, outros para lidar com os mortos, vai ser cada um com o seu... E não é um mais ou um melhor que o outro. Diferente das religiões patriarcais, que assim se centralizam nas autoridades, nas figuras hierárquicas, a Wicca, o sacerdócio de cada indivíduo. Então, cada um é capaz de performar seus rituais, cada um é capaz de fazer as coisas. O pertencimento ao grupo não é pela hierarquia, mas é pela possibilidade de juntar forças. Né? Juntar forças e troca de experiências e aprendizados, né? Um dos argumentos mais poderosos do paganismo contra o individualismo patriarcal é a cosmovisão ecológica. Né? A hora que a gente, hoje, é muito comum as pessoas falarem assim, mas
A gente precisa voltar a se sincronizar o ciclo circadiano. Ah, ninguém está dormindo, está todo mundo tendo insônia, depressão. Gente, a gente está se tornando tão artificial, a gente está se tornando tão máquina, que dormir é uma coisa que a gente precisa voltar a ter, a respeitar a nossa natureza, gente. Vocês entendem que o vilipêndio à natureza, as plantinhas, as árvores, os bichos, a gente está fazendo contra nós mesmos, né? E aí, quando a gente fala que a natureza, ela é uma teia, não faz sentido acumular, né? Se você vai ter pessoas que estão com necessidade, não faz sentido destruir ecossistemas, não faz sentido uma saúde em que o social não está saudável, né? Então você começa a perceber que não existe também um paganismo sem algum ativismo, né? As religiões pagãs, elas oferecem sim uma alternativa, não apenas espiritual, mas política e social. Quando a gente celebra o ciclo da natureza, a gente ensina paciência e respeito aos ritmos coletivos, a gente honra os ancestrais, a gente se lembra que somos parte de uma corrente que nos antecede e nos sucederá. O oposto de cada um por si, contemporâneo, não é você cuidar só de si mesmo, é você cuidar do seu ambiente ecológico. A sua vida é um ecossistema. Ao praticar a magia, a gente está trabalhando em grupo, a gente está demonstrando que o todo é maior do que a soma das partes, né? A ideia do bem comum foi delegada para o Estado, né? Só que o Estado, ele vem caminhando cada vez mais para uma abordagem empresarial. Tudo precisa ser pago, tudo tem preço, tudo é privatizado, quem não pode pagar se submete ou é excluído. Não existe comunidade nesse cenário. Existem contribuintes, consumidores, beneficiários, categorias que se fragmentam, se hierarquizam e se odeiam entre si, né? Então vamos... fulano é riquinho, fulano é pobrinho, aquele lá é favelado, você entende? O mercado, por sua vez, sequestra a noção de pertencimento e transforma em nicho de consumo. Você não pertence a uma comunidade, mas a uma marca. Você não celebra os ciclos naturais, mas as datas comerciais. Você não se conecta com os ancestrais, mas com influenciadores que não têm estrutura, que são rasos, pessoas rasas. Tudo se compra, tudo se vende, inclusive a ilusão de conexão. Nesse vácuo, as religiões pagãs florescem, não como fuga do mundo, mas como alternativa concreta de organização social em pequena escala, criando pequenos núcleos que podem servir de modelo, né? A ideia, quando você fala assim, vamos fazer uma experiência de comunidade, as pessoas falam assim, gente, isso aí parece Papai Noel. Mas quando você estrutura e alguma coisa funciona, você fala assim, não, peraí, esse exemplo pode ser adaptado em maior escala. Quando nós, bruxas e pagãos, né, enfatizamos uma mudança de perspectiva, não é apenas religiosa, mas integrativa. A gente pretende retomar esse poder que foi entregue nas mãos erradas, enxergar o mundo e a nossa participação nele de uma forma responsável. Significa que é compreender que não existe uma salvação individual num mundo doente. Não existe evolução espiritual num mundo desigual. Não existe magia poderosa numa comunidade fragmentada. O resgate do comunitário no paganismo não é nostalgia, é necessidade. As antigas celebrações das colheitas nos ensinam que a prosperidade era coletiva e não era o que hoje a gente tem, que é uma coisa individual. Os cultos ancestrais nos ensinam, né, que a existência é dívida e herança. Quando a gente fala assim, não, a gente chegou aqui, tinha algo construído, né? Então, eu tenho algum mérito? Eu contribuí com um tijolo para a evolução da humanidade? Tá, mas já tinha uma cidade feita já, né? O resgate do comunitário, ele é a ideia de que você acordar que você está no mundo. E aí o que acontece? A gente tem que oferecer uma resposta a esse vazio, né? A ideia de que não existe pertencimento na submissão, na hierarquia,
nos dogmas, né? A gente tem que oferecer um mundo onde a liberdade individual não ameace o coletivo, mas fortaleça, e que a liberdade termina onde começa a minha liberdade termina onde começa a sua, né? Todas as pessoas crescem juntas, elas não precisam se anular, se destruir. Não é uma romantização de um passado, mas reconhecer a sabedoria ancestral que preservou princípios que o patriarcado tentou apagar. A gente é independente, a diversidade fortalece, o poder compartilhado é mais estável do que o poder imposto, e que o sagrado não está no alto, distante, mas no meio. Ele é expresso por nós. Né? Esse sagrado ele é expresso quando a gente expressa essa comunidade. A gente, quando celebra um sabá, a gente está honrando não apenas os deuses, mas também a nossa vida, as nossas conquistas, as conquistas da nossa espécie. Né? Então, é uma perspectiva em que você percebe que você está inserido no mundo e no tempo. Estão gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like, comenta, uma sugestão de pauta, compartilhar com quem possa gostar. Vamos melhorar aqui o algoritmo do YouTube, tá certo? Até semana que vem, então. Um beijão.